Olá, sejam bem-vindas ao podcast Viva Mulher, um lugar que valoriza trajetórias reais e histórias que inspiram. Hoje nós teremos Yanara Pinho, dentista, empresária e, quiçá, prefeita de Águas Claras. Yanara, vamos começar? Quem é Yanara Pinho Mulher? Eu sou como a maioria das mulheres, né? Cheia de facetas aí, cheia de skins, né? Pra falar um termo mais né, da digital. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas, de 3 e 2 anos, uma escadinha. Sou esposa, sou empresária também, cristã. Enfim, sou uma mulher como a maioria das outras. Ah, que legal. Yanara, como que veio a vontade de ser dentista? Foi muito interessante, porque não tem nada de muito inspirador nessa parte. Foi uma coisa mais prática. Quando a gente é adolescente, eu acho até uma escolha muito cruel para o adolescente ele determinar o que provavelmente ele vai fazer o resto da vida ali, né? Com 17 anos, 16 anos. E eu estava nesse limbo, né? Da adolescência, sem saber o que eu ia fazer. E eu sei que eu gostava de criança. Eu tenho que fazer alguma coisa que seja com criança. O que for, mas tem que envolver criança. E aí eu pensei, poxa, eu vou fazer a área da saúde, que é o que eu acredito que eu tenha uma certa vocação para isso. A gente pensa que tem, né? Porque certeza mesmo você não tem de nada. E aí eu falei, poxa, eu vou para a área da saúde na época eu sou né? Não tô mais tão novinha assim. Então, na época, o vestibular, a gente não era digital a inscrição, você fazia no papelzinho. E aí chegou na hora de marcar o curso para fazer o vestibular da UNB de final de 2003. E aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, psicologia, nutrição ou odontologia? Aí ele... Escolhe. Na hora da inscrição do vestibular. E aí ele falou, coloca odontologia. E foi assim a escolha da odontologia. Mas assim, a verdade, a odontologia foi uma desculpa para eu trabalhar com criança na odontologia. Minha formação é dentista. Eu sou dentista, mas eu tenho formação em odontopediatria. Sim. E aí foi assim que aconteceu. Você é mãe de quantos? 2 pequenininhos, 3 e 2 anos. Qual o nome deles? João e Ana. João Pedro e Ana Clara. E nessa sua trajetória de se formar, você teve filho antes ou durante a formação? Agora. Ah, você teve agora, né? recentemente. Achei que nem ia ter filho mais. E aí vieram minhas 2 pecinhas raras. Perfeito. Nessa sua trajetória de se formar e se tornar uma profissional da área, por você ser mulher, você teve dificuldade? Assim, eu falo que eu tenho um certo privilégio, porque eu já tinha um tempo razoável ali de casamento, então eu já não estava naquele começo ali, que é tudo mais penoso, né? Que você ainda está se definindo profissionalmente. Eu fui mãe mais velha, eu já estava com quase 35 anos quando eu engravidei da primeira vez, então, assim, eu já tinha uma certa maturidade, tanto psicológica quanto profissional. Deixei realmente, acho que, né, foi no tempo de Deus, né? Não fui eu que escolhi que fosse assim, mas Deus escolheu e, graças a Deus, veio num período que eu já tinha uma certa estabilidade. Estabilidade mesmo a gente não tem nunca, né? Vamos ser muito sinceros. Verdade. Mas, assim, já estava mais estruturado ali, né? Em todos os sentidos, de amadurecimento e tudo mais. E aí vieram no tempo certo, só que vieram muito, muito coladinhos um no outro. Então, esse período ali de, por exemplo, a minha bebê estava com 7 meses quando eu engravidei do segundo. Então, esse período foi realmente uma fase mais complicada ali, porque eu tinha 2 bebês em casa. Ainda tenho, né? 3, 2 anos, acho que ainda dá pra chamar de bebê, né? Mas eles eram literalmente bebês. Então, assim, a gente teve que fazer algumas modificações na casa. Eu e meu esposo, a gente teve que praticamente dormir em quartos separados para conseguir dormir. Um assumia um bebê e o outro assumia o outro bebê. Então, foi assim, foram algumas adaptações que a gente teve que fazer, porque... E nesse meio tempo, você sendo profissional, a dentista Yanara Pinho. Do meu segundo bebê, a primeira foi pandemia. Então, a gente tinha uma situação ali um pouquinho mais complexa, não dava para voltar de cara a trabalhar, porque na época não tinha vacina. Então, é aquele período, né, complexo ali de pandemia. Mas do meu segundo bebê, que a pandemia já estava mais estável ali, 2022, eu voltei com 13 dias de uma cesárea, né? Então, nem tudo são flores. Sim. Na sua profissão, ela é majoritariamente masculina ou feminina ou é democrático? O que acontece?
tempos atrás, ela era uma profissão mais masculina em algumas áreas, por exemplo, a área de cirurgia, a área, assim, implantes, essas coisas mais cirúrgicas, elas eram bem masculinas, e as áreas mais de mais detalhe, né, que vai fazer uma resina, uma coisa ali mais detalhada, odontopediatria, então eram áreas mais femininas. Então, a gente tinha essa divisão dentro da própria odontologia, né, de cada área ter uma predominância maior. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é uma profissão que está mais feminina. Sim. Mas essa diferença de áreas, ela diminuiu bastante. Hoje a gente já tem uma mescla maior de gêneros dentro no das mercado, especialidades. Você não teve uma dificuldade, por ser mulher, para montar o seu consultório? Não teve essa situação? Foi mais democrático? Assim, eu acho que não sei... Assim, não vou falar muito de gênero, né, nessa Sim. questão, mas eu não tinha uma condição financeira tão favorável assim, né? Então, eu fiz universidade pública, porque realmente meus pais não tinha esse apoio financeiro, né? Então, fiz faculdade pública. Fiz também, assim, na odonto existe uma questão que até é uma problemática ainda da questão da odontologia, mesmo na universidade pública, que é a questão da compra dos materiais. Não é fornecido para os alunos. Então, tem uma evasão muito grande de alunos dentro da universidade pública por não ter acesso aos materiais. Não tem acesso aos materiais. As listas são muito caras. Listas, por exemplo, a gente está na disciplina de cirurgia agora, então você tem que comprar todos aqueles instrumentais. Exatamente. Não existe uma política de fornecer esses materiais para os alunos. Então, acaba que é público... Assim, né? Entre aspas, na área da odontologia. Pagar a mensalidade, exatamente. Então, eu até falo assim, quando eu formei, eu tava cheia de cheque sem fundo, porque eu precisei comprar um monte de material, não sabia de onde tirar dinheiro, porque você estuda de 8 às 18, então trabalho, esquece, né? Não tem como trabalhar durante a universidade. E aí, tirando de onde não tinha. Então, quando eu formei, eu já estava endividada. E aí, para poder reter tudo novamente, exatamente. Né? Eu até falava com meu pai assim, pai, quando eu limpar o meu nome, eu vou fazer um churrasco para comemorar. Então a gente vai chegar nesse ponto aí, doutora. Tá, então, Yanara Pinho, estudante de odontologia, né? Na universidade pública, teve 2 filhos e construiu a sua clínica, certo? Abriu sua clínica. Onde foi a sua primeira clínica? Onde você abriu ela? Eu não, como eu falei, né? Eu estava nessa situação ali de recém-formada, ainda não tinha, né, condições financeiras para isso. Então, eu comecei trabalhando numa clínica de uma colega, ganhando por porcentagem. Só que era uma clínica que literalmente tinha aberto, eu tinha entrado no dia da abertura da clínica, ou seja, não tinha paciente, não tinha uma carteira de pacientes, né? Então, assim, tinha dia que a gente ia... começar do zero. Tinha dia que ia só para atender telefone. Tinha dia que ia atender um paciente. E... Assim, graças a Deus, eu morava com os meus pais, então acaba que eu não tinha assim, tanta despesa, né? Ainda tinha esse suporte deles. E aí, assim, eu me sustentei ali nesse período. Mas eu até falo assim, essa colega foi um anjo na minha vida. Ela desistiu da odontologia. Olha. Foi para uma outra área. Hoje ela é comissária de bordo. Olha. Mas eu falo que ela foi um anjo na minha vida, porque ela falou assim, Yanara, eu não quero mais o consultório e você fica com ele e paga do jeito que você puder. Aí foi assim que eu tive meu primeiro consultório. E aí eu lembro que eu pagava prestações de R$395. E, assim, acabou o consultório, ficou comigo. Mas foi nesse contexto todo da colega que facilitou e tudo mais. E graças a Deus por isso. Então, esse foi o seu primeiro consultório, foi o primeiro consultório. Com a ajuda da sua colega. Da ajuda do meu anjo, isso eu mesmo. Tive outras convidadas aqui e a gente está percebendo uma repetição de histórias, né? Uhum. De mulheres que são enviadas como anjos nas suas caminhadas e que conseguem abrir caminhos para outras mulheres. Isso é tão lindo de se ver. Né, de falar assim, olha, foi minha amiga, foi uma colega que me incentivou a não parar, ou que me disponibilizou, toma, eu te ajudo a você dar o pontapé. Isso mesmo. E eu acho que isso é muito importante, isso é, inclusive, é a essência do Viva Mulher. Mulheres ajudarem outras mulheres, facilitar o caminho para outras mulheres, né? E que interessante também foi na sua história. E quando tudo mudou para Yanara Pinho em relação a financeiro? Quando que você falou assim, agora foi? Agora foi. A gente se ilude, né? Que acha que tá tudo bem, mas é assim, né? Uma montanha russa, verdade, né? Verdade. Mas assim, o primeiro grande...
Vou ter que voltar um pouquinho. O que acontece? Quando essa colega me disponibilizou o consultório dela, eu acabei comprando e me tornei dona, né, do consultório. Era um consultóriozinho pequenininho, de 30 metros quadrados, uma cadeira de atendimento. E aí eu conheci o meu esposo, em 2013, lá no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude. Não, ele era de Brasília, mas a gente se conheceu lá. Quando o Papa veio aqui, Papa, né, falecido agora, Padre Francisco. Papa Francisco. E aí nós nos conhecemos lá, e aí ele começou a frequentar o consultório, porque ia me buscar, então acabava vendo ali os últimos atendimentos, ele estava ali presente e tudo mais. E até que quando a gente noivou, que a gente casou, ele falou assim, Nara, agora eu tenho liberdade para te falar. Eu falei, lá vem, né? Isso aqui você atende bem, tudo certo, mas isso aqui não tem nada de administração aqui dentro. Olha... se você me der a liberdade, a abertura, eu vou implementar o que tem de ser implementado. E aí era aquele início do marketing digital. Então a gente fazia marketing pelo Facebook. Fazia marketing assim, né? Comecei a gravar vídeo inspirada no Whindersson Nunes, olha isso. Olha, Whindersson Nunes. Inspirando as pessoas, né? Então, assim, eu não me inspirava em outros dentistas, até porque nessa época as pessoas não tinham o hábito de gravar vídeo pra internet, isso em 2015, dentro da minha área. Eu sinto que ainda tem áreas que elas ainda têm essa dificuldade de entrar pro digital, né? Exato. Ainda hoje eu sinto que elas ainda têm, claro, elas preferem, eu conheço meu médico mesmo, ele não tem nem computador. É isso que eu ia falar. Algumas profissões as pessoas são mais conservadoras, sim, né? Fazem aquele modelo tradicional, né? De atendimento. Alguns por vergonha mesmo, que não, quando bota, é muito desenvolto, mas quando coloca uma câmera na frente, trava. Desconhecido também, né? O espaço ali onde eles atuam, é ser desconhecido digital e às vezes tem medo de entrar, não sei. Exato. Às vezes já tem uma carteira de clientes ali, né, considerável. Mas eu acho, sinceramente, não tem como ficar fora do digital hoje, não. Não tem. Então você se inspirou no Whindersson Nunes. No Whindersson Nunes. E aí, em 2015. Como eram seus vídeos? Explica, bem robozinho, né? Olá, tudo bem? Eu sou Yanara, hoje eu quero falar sobre a cárie. E aí, nessa época, eu comecei a gravar e aí a gente descobriu que dava para impulsionar os vídeos. Isso em 2015, né? Parece que tem pouco tempo, mas no digital é muito tempo. É muito tempo. E a gente impulsionou um vídeo com R$5. E enchemos a agenda. A gente, meu Deus, pronto, agora eu vou ficar rica. Descobriu o mapa da mina. E por um bom tempo funcionou muito bem. Foi quando a gente começou a expandir a clínica, né? E aí colocou mais uma cadeira, depois... Isso tudo em Águas Claras ainda, né? Tinha só unidade de Águas Claras. E uma cadeira, aí encheu a segunda cadeira, colocou a terceira cadeira. Sempre foi assim, quando a agenda ia enchendo, a gente ia... E aumentando ia expandindo. Até chegar na 9ª cadeira. Hoje, lá em Águas Claras, nós estamos na 9ª cadeira. Aí abrimos mais uma unidade. Em Brasília, para quem não é de Brasília, né? A gente está em 3 bairros diferentes aqui agora. Águas Claras, que é onde, né, gerou todo aquele burburinho dos outdoors que a gente ainda vai falar, né? Não, a gente vai tocar nesse assunto. Porque um dia eu dormi, outro dia eu acordei com Yanara Pinho na minha janela. Como é que foi isso? Você está estampada em todos os auditórios, todos os outdoors de Águas Claras? Me explica aí. Em quase todos. A concorrência não tá brigando, não? Menina, pô, ela pegou todos os outdoors. Menina, acontece, né? Mas é assim mesmo. Como eu falei, né? Meu esposo, ele tem esse conhecimento do marketing. Eu tenho conhecimento mais técnico da odonto, mas a questão do marketing, quem entrou ali na minha vida foi ele hoje, né? Que desenvolveu tudo isso. Então, como eu falei, a gente começou do zero ali no Facebook e aí, à medida que o tempo foi passando, a gente viu a necessidade de entrar mais no marketing, entender mais. E um canal que as pessoas estavam desprezando, vamos dizer assim, era o offline, né? Que era um canal caro, você não consegue segmentar. Para quem não é do meio digital, né? Vou dar uma explicaçãozinha rápida, né? No digital, você consegue colocar assim, eu quero que esse vídeo passe para mulheres entre 30 e 45 anos que moram na região na região X. Então, você consegue direcionar aquele anúncio. O offline, não. O offline, todo mundo está passando ali, uma mulher, criança, adolescente, todo mundo tem acesso àquilo ali. Então, ele acabou caindo em desuso, vamos dizer assim. Isso. Porque as pessoas acreditavam que era um marketing caro e que não atinge o público exatamente que você quer.
E a gente foi nessa contramão. A gente quer o digital, mas a gente também quer investir no offline também. Então, assim, é o tal do omnichannel, né? Vamos fazer o todo. O todo. E a gente começou antes da pandemia. Parece que é uma coisa assim mais recente, mas antes da pandemia a gente já começou a utilizar outdoor. Para quem não é de Brasília, mais uma vez, no plano piloto, que é Brasília propriamente dita, não existe outdoor. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de perceber que não existe, porque a cidade é tombada. Sim. Né? Só então nas só regiões. nas regiões ali ao redor de Brasília, que algumas pessoas chamam de cidade satélite. Isso. E Águas Claras é uma cidade satélite, vamos colocar esse nome assim, é uma região administrativa. E aí a gente consegue ter um offline voltado para outdoor também. E aí a gente acabou fazendo um circuito. E aí esse circuito acabou gerando um burburinho na cidade. Né? Da prefeita de Águas Claras. Virou a prefeita de Águas Claras, que não é um cargo que existe, né? Para quem é de fora de Brasília. E as pessoas te perguntam se você é prefeita, se você não é, se você está organizando ali, como é que funciona? O pessoal, assim, quem é de Brasília sabe que é uma brincadeira, né? Isso. Uma brincadeira séria. Mas para quem é fora de Brasília, até político já veio falar comigo, perguntando qual era o meu partido e tudo. Olha, com uma mentirinha bem contada, daqui a pouco é verdade, né? Que legal. Mas então foi aí que começou a levar o nome Yanara Pinho para todo lugar. Foi nesse momento? Foi nesse momento, assim, começou com esse marketing. Deixa eu tentar entender, assim, exatamente quando... Eu acho que foi muito gradual que as coisas foram acontecendo. Não teve exatamente um boom. Pra quem vê, assim, a gente sempre acha que... ela colocou hoje e ela estourou. Existiu toda uma trajetória. Não, o percurso é muito longo. Só em Águas Claras a gente já tá há 15 anos. E você teve aquele momento, assim, que você quis desistir? Tipo assim, não quero mais, tô cansada, deixa eu ficar só com meus clientes ali, na minha cadeira. Existe aquele momento que dá aquele cansaço? Menina, o cansaço dá, mas aí a gente só tem um negócio, não tem um plano B, né? Então, assim, ou é aquilo ou é aquilo, então você tem que fazer dar certo. Tem o plano A e o plano B, executar o plano A, né? Exatamente, não tinha pra onde correr. Então, assim, talvez se eu tivesse um segundo negócio, aqui em Brasília mesmo, que muita gente tem um consultório, por exemplo, e é servidor público. Eu acho que você fica, assim, mais, né? Você tem mais possibilidades, mas eu só tenho isso. Então, é o que eu tenho pra fazer dar certo. É o que você tem. Você é daqui, Yanara? Sou daqui, minha família toda do Nordeste. Toda nordestina. Então você tem um sangue nordestino, né? Tem que ter aquela garra do nordestino, né? Que não desiste, não aceito não. Pra viver nessa selva aqui de pedras. Que legal. Olha, eu queria saber como é que você lida com essa pressão de ser tudo ao mesmo tempo. Pelo que eu ouvi de você é mãe, você é dentista, você é uma profissional, você é empresária. Né? Hoje você já deve estar se classificando como uma empreendedora empresária, né? de renome, inclusive, aqui de Brasília. Como é que você lida com tudo isso? De ser tudo ao mesmo tempo, é pressão, às vezes você chora, às vezes você grita, às vezes você para. O que você faz para lidar com tudo isso? Tem até um meme, né, que fala assim, eu queria chorar, mas eu tenho roupa para estender. Claro, né? Assim, é muito difícil, ainda mais quando você tenta ter alta performance, né? No seu círculo da vida ali, no seu círculo de esposa, no seu círculo de mãe. Então, você tá o tempo inteiro assim, poxa, não tô sendo boa mãe o suficiente, é a mãe que eu gostaria de ser. Não tô sendo a empresária que eu gostaria de ser, não tô sendo a pessoa atlética que eu gostaria de ser, né? Então, assim, a gente tenta sempre buscar alta performance, mas sempre fica uma área em defasagem. Isso é muito claro. Isso é muito claro. É impossível. Não sei, se alguém consegue ter alta performance em todas as áreas, me ensina. Monta um curso, porque você, assim, às vezes você está performando bem numa área, mas você sabe que nas outras você tá deixando coisa para trás, sabe? Então, assim, é aquele jogo ali de se alegrar e se frustrar da mulher, né? E a gente se culpa muito por tudo, né? Se você não tá com o corpo que você queria, se você não tá sendo a mãe que você queria, a esposa. Então, assim, eu tô nesse mesmo cesto aí de alegrias e frustrações que a gente passa diariamente. Você vai intercalando errando, tentando acertar, né? Isso, assim, eu percebo que intercalando você vai conseguindo vencer. Eu tô muito profissional, calma aí, o deixa eu familiar ali, tá ali, deixa eu
Então, você vai intercalando todas as áreas da vida para poder tudo dar certo. Segurando os pratinhos, exatamente, né? Exatamente. Às vezes cai um, a gente pega de volta. Verdade. Eu percebo que você tem uma mulher de riso fácil, né? Muito sorridente, autoestima sempre lá em cima. E eu queria saber se você já encontrou o seu propósito. Na sua profissão, é uma profissão que a gente vê que você acaba ajudando outras pessoas, não só a ganhar dinheiro com isso, por ser uma profissão, mas você acaba ajudando outras pessoas a encontrar seu autoestima, a se encontrar, a ter um sorriso, né, bonito. Você conseguiu encontrar o seu propósito na sua profissão? Você já conseguiu? Consegui. Eu acho que, assim, o propósito... Assim que você começa a fazer qualquer coisa na vida, se você não tiver um propósito, você vai viver só no automático. Acorda, toma café da manhã, pega o seu transporte. Então, assim, viver no automático é muito triste. Então, assim, até uma questão que eu peço que, assim, né, vocês mulheres que estão assistindo, independente da situação que você está vivendo hoje, não seja a situação que você gostaria de estar, que vocês busquem qual é o motivo de você estar ali, qual é a sua missão ali naquele lugar, independente de ser o seu destino final ou não, né? Se é uma ponte, né? Considerar que tudo é ponte. E hoje o meu propósito, não sei se eu cheguei no meu destino final, se realmente é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, mas hoje o meu propósito, se eu posso compartilhar com vocês, é que eu seja leve na vida das pessoas. Então, assim, a odontologia é uma área que lida com coisas muito pesadas. Ou a dor física, ou a dor da autoestima, né? Ou a dor estética. Então, assim, são dores. Independente da dor, são dores. Então, assim, meu desejo é que eu seja leve na vida dessas pessoas. Que eu seja... que elas sejam mais felizes depois de passar por mim. Seja por uma palavra, né? De reconhecimento, de uma palavra de alegria, uma palavra de conforto ali para aquela situação. Seja pelo tratamento em si, né? Pela transformação de vida que elas vão ter. Então, esse é o meu propósito. Que na adversidade eu seja uma gotinha de esperança ali, de um feixezinho de luz. Sim. Algumas profissionais da área da saúde sempre comentam que acabam saindo um pouquinho ali do que elas estão aptas a fazer, que, por exemplo, tirar uma cárie, fazer uma limpeza de dente, e acabam sendo um pouquinho de psicóloga ali em seus consultórios. Não sei se eu queria que você compartilhasse com a gente, se você já atendeu, inclusive, mulheres vítimas de violência doméstica, se você já pôde ajudá-las de alguma forma, não só pela profissão ali, cuidar dos dentes, mas cuidar também da autoestima, de dar um conselho ou incentivá-las a denunciar ou fazer algo. Conta pra gente se você já teve essas experiências. E, assim, tristemente, muitas vezes. Né? Tem muitos casos de violência, inclusive sexual, dentro de outros consultórios. E é muito pesado. Então, tem pacientes... Hoje, a gente tem uma equipe com 61 dentistas. É grande, né? Bem grande. É uma equipe até grande, assim. E aí, muitas delas chegam e falam assim, eu não quero ser atendida por nenhum homem. E isso é muito pesado de ouvir. Isso é muito pesado. Né? Eu quero que a equipe... Porque hoje a odontologia tem suas especialidades. Então, normalmente, a pessoa passa por alguns especialistas quando ela tem um tratamento mais extenso a ser feito. E aí, muitas mulheres pedem para ser atendidas somente por outras mulheres. Então, assim, é uma coisa que dói na gente, né? De saber que as pessoas ainda passam por isso num lugar que ela deveria se sentir 100% segura, acolhida, 100% segura. Então, assim, é uma coisa que emociona hoje minha equipe. É muito mais feminina, minha equipe administrativa está ali uns 80% feminina. Dentistas tem uma mescla maior, mas ainda tem uma predominância de mulheres. E, assim, a gente vê inúmeras histórias, né? Então, assim, de todo tipo de mulheres que estão chateadas por conta de relacionamentos, ou porque passaram por uma situação de abuso físico, psicológico, de alguma maneira. E eu vi acolher. Né? O que a gente consegue fazer é isso, tentar elevar a autoestima dessas mulheres, que elas recuperem a confiança, tanto no ambiente ali, que elas estão no ambiente seguro, que elas podem se sentir livres para falar o que elas quiserem, que não vai sair dali, é como um confessionário, né? E é isso. Hoje o nosso valor principal, inclusive, nós temos 6 valores principais lá na clínica. E o primeiro é acolhimento. Acolhimento. Acolhimento, O Viva Mulher, ele tem esse
esse viés também de acolhimento, de apoio e de informar também, né? Tudo que está acontecendo nas leis, a gente começa a transmitir para essas mulheres, para elas ficarem bem informadas, né? E precisarem realmente de algum apoio, né? E isso é muito legal. Então, a sua clínica, ela tem todo esse cuidado, né? Tanto com as mulheres, eu acredito, tanto com as mulheres que chegam para serem atendidas, como as próprias mulheres que são dentistas, né? Que atendem também, que eu acho que deve ter casos de realmente ter esse cuidado, esse apoio com todas elas. Muito bom, parabéns. Que isso, obrigada. Doutora Yanara, uma mulher na sua área que te inspira profissionalmente? Nossa, são tantas mulheres, né? Tantas mulheres maravilhosas. Hoje eu tenho buscado talvez assim, me relacionar, mesmo que digitalmente, com mais empresárias. Sim. Que eu acho que ainda é mais difícil você ser empresária até do que ser profissional da odontologia. Assim, sendo muito sincera, esse meio empresarial, ele ainda é muito masculino. Então, assim, mesmo eu já tendo, vamos colocar aí, um relativo sucesso na minha profissão, quando eu entro no meio masculino, eu ainda sinto uma diferença de tratamento, né? Por exemplo, eu vou com meu esposo, que também está no meu negócio ali, que é meu sócio, eu ainda percebo essa, sabe? Essa diferenciação. Infelizmente, o meio empresarial, ele ainda tem essa questão. Masculina, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu tenho tentado me inspirar mais, assim, com todo respeito e carinho pelas minhas colegas dentistas, mas hoje eu tenho tentado me inspirar mais nas mulheres empresárias, porque é onde eu sinto ainda que a gente precisa entrar com mais força. Sim. Então, assim, Carla da CIMED, acho que amo o jeito dela. Aquela que fala Tchuma? Ó, põe aí o @ da Carla, viu? Viu, Carlinha? Você me inspira muito. Eu gosto de gente, assim, que é alto astral, que não é muito formal. Você é assim, né? Você é assim. Que passa essa vibe, assim, de, poxa vida, eu consigo fazer uma coisa muito séria, mas de uma maneira muito mais leve, uma maneira mais descontraída. Então, assim, eu acho que meu top 1, assim, de inspiração é a Carlinha da CIMED. Carlinha da CIMED. Eu vou lhe ser sincera com você, viu? Eu tinha uma visão sua da internet. Nossa, que mulher poderosa, que mulher intocável. Acho que se eu passar do lado dela, não vai nem falar comigo. E achava que você era bem alta. Aí ela me chega aqui, desse tamanhozinho, coisa mais bonitinha do mundo, com um sorrisão, assim, extremamente alegre, feliz, transmitindo alegria. Você me provou outra pessoa aqui. Ó, gente, a doutora Yanara é um amor. E, doutora Yanara, se você pudesse criar um mundo ideal para outras mulheres, como seria esse mundo? É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Oportunidades, né, para todas, né? Acho que não precisa ter privilégios, talvez, mas que todas nós tivéssemos, não precisasse você fazer uma diferenciação de uma política só para mulheres, para que a gente consiga se igualar ali minimamente, né? Não só as mulheres, mas as outras minorias também, que a gente não precisasse de políticas específicas porque que não tivesse necessidade disso, né? Ainda bem que temos para poder tentar reparar essa questão que ainda existe. Sim. Mas o mundo ideal é que a gente não tivesse medo de andar sozinha na rua, nas festas, que a gente não precisasse estar sempre acompanhada, independente do horário. Que a gente tivesse voz, que as pessoas não dessem mais importância ao sexo feminino, ao sexo, masculino. Exatamente. Eu achar é o que a pessoa é. Que a capacidade de alguém é determinada por qualquer característica dela, seja física, seja, enfim, né? Que a gente não tivesse essa diferenciação, que a gente estivesse falando de igual para igual, não precisasse de um programa só para mulher, para a gente dar voz para essas mulheres que a gente sabe que são competentes e são poderosas por si só. Você tocou nesse assunto em relação a ainda sentir essa dificuldade no meio empresarial para a mulher. Quais os desafios que você encontrou e práticos que você encontrou e como você conseguiu vencê-los, ou se você ainda está realmente estudando e vencendo a cada dia?
para estar no mercado, para ali com empresários homens, outras empresárias mulheres? Hoje já é sabido estatisticamente que as mulheres estudam mais do que os homens, né? E assim, talvez por que a gente estuda mais que os homens? Será que é porque a gente tem que se provar mais do que os homens, né? Fica aí a reflexão. Então, assim, o que eu percebo nos meios empresariais, os meios de network ali que hoje em dia existem, aqui em Brasília existe também esses grupos empresariais, primeiro que eles são compostos majoritariamente por homens. Sim. E aí as mulheres que participam, muitas vezes, elas não têm a mesma voz, né? Então, a gente percebe até a linguagem corporal, sem ser mimizenta, sem ser feminista, nada disso, nada. Percepção mesmo minha pessoal. Que, por exemplo, quando eu vou acompanhada do meu esposo, ele muitas vezes tem muito mais voz. Então, assim, muitas vezes a mulher é interrompida nas suas falas. Eu já fui algumas vezes. Então, você está ali desenvolvendo o pensamento e aí, de repente, alguém pega e fala por cima, como se você não tivesse muita voz ali, né? Ou se você não tem capacidade suficiente para discutir qualquer assunto. Então, assim, eu acho que esse meio empresarial ainda precisa muito de uma reestruturação, né? Por isso que eu incentivo mesmo que as mulheres empreendam e bota para quebrar mesmo, e vai e tem sucesso e mostra que você tá ali, tá para jogo, né? Sim. Que você tá no jogo. Eu acabei de encontrar o segredo do seu negócio. Posso revelar? Pode. A doutora Yanara Pinho, ela tá super famosa aqui em Brasília. Ela é a nossa prefeita de Águas Claras, já tá dito e acabou. Mas eu acabei de, assim, nessa conversa, né, de alguns minutos com ela, sim, foi o esposo que fez toda a estruturação de marketing da sua empresa, né, de administrativo e tudo. Mas você tem muito amor pelo que faz, né? Quando você tem amor, quando você realmente está fazendo aquilo porque você quer, porque você gosta, que você transmite aquela alegria, você coloca o seu coração naquilo, não tem como não dar certo, né? Então, acho que fez essa mistura, essa porção mágica aí de um esposo que lhe apoiou, né? Profissionalmente. E isso é muito interessante também, porque hoje em dia a gente também ainda se depara com homens que não conseguem ver o sucesso da esposa, né? E, pelo contrário, né? Sua esposa, opa, vamos lá, eu quero que você vá e apareça mesmo, cresça. E isso foi muito interessante na sua vida, né? Ter esse apoio também do seu par, do seu marido. Exato. E ter essa junção, né? Da parte cabeça, sem sentimento, e da parte emocional ali da mulher, colocando o seu coração, colocando o que realmente ama e fazendo. Né? Eu acho que esse é o grande segredo aí de estar dando tão certo. E você está explodindo nas mídias sociais, né, online e offline. Eu falei assim, ela trouxe uma inovação do marketing, aí para quem é do marketing, mulheres do marketing, que é a mídia offline, né, que nos outdoors e todas as questões de Brasília aqui, ela trouxe isso, sendo que já estava ali morrendo, e ela trouxe, ressuscitou e mostrou que dava certo e está dando certo, graças a Deus. Né? Parabéns aí pela sua jornada. E qual o legado que você gostaria de deixar para as próximas gerações, tanto na sua área de dentista como mulher? Eu gosto de usar o meu exemplo, né? Assim, uma pessoa que saiu quase que do zero, né? Vou dizer assim, eu tinha um apoio familiar muito grande, mas era um apoio mais moral, graças a Deus, porque tem gente que nem isso, né? Verdade. Nem moral. Meu pai, assim, quando eu não tinha nada, ele já me botava uma super autoestima, falando, nossa, você é demais, não sei o quê, não tinha nada. E aí, isso você vai crescendo dentro de si, vai crescendo esse sentimento de que você é capaz, verdade. Não é? De realizar. É verdade. Mesmo antes de realizar, você já se sente capaz. Então, assim, o que eu queria deixar de legado é essa inspiração de que, mesmo do zero, você pode chegar no lugar que você quiser, né? Então, como eu falei, não sei se esse é meu destino final. Assim, dos meus sonhos, eu já cheguei além do que até eu desejava. Até que eu falo com meu esposo, né? Eu tenho até que criar sonhos novos, porque o meu sonho, graças a Deus, eu já realizou. Os meus primeiros sonhos ali, eu já cheguei até onde eu queria. E assim, não desistam, independente das condições, né? Então, eu vim da zona rural, morava numa região aqui de Brasília chamada Incra. Incra, que é conhecida por produção de produtos agrícolas, né?
E vim do INCRA, estudava na Asa Norte. Então, assim, era uma labuta para chegar. Diária. Para chegar 8 horas da manhã lá na UNB, na Universidade de Brasília. E uma labuta para conseguir pagar material, né? Nem paguei, né? Porque eu saí com cheque sem fundo, paguei depois de formado. Então, assim, não desista mesmo diante das adversidades, que vão ser muitas, principalmente por vocês. Além de todas essas adversidades das situações, ainda são mulheres, né? Verdade. E entenda, assim, que vai dar certo. Por mais que seja mais difícil, mas vocês vão chegar. Então, é isso, sabe? Se eu cheguei, todo mundo pode chegar também. Porque quem saiu do zero consegue, acho que assim, né, tem pessoas que têm privilégios, glória a Deus por elas, que já têm seus privilégios, já estão às vezes um passo acima, mas quem está abaixo, não se preocupe, não se comparem com ninguém, comparem sempre com vocês mesmos. E é isso. Não, você transmite, assim, um querer muito grande, né? Não, eu quis, e mesmo com a labuta do dia a dia, mesmo com a dificuldade, devendo faculdade, devendo tudo, eu vou conseguir e sempre com um sorriso no rosto, né? E trilhando seu caminho. E tá dando super certo, né? Isso que é o mais interessante. Sabe uma coisa, assim, que eu acho que hoje me impulsiona muito? É não pensar demais nos problemas, sabe? Então, por exemplo, é saber que tem um perrengue ali para você passar e você só vai vivendo um dia atrás do outro, tentando se superar minimamente cada dia, mas sem gerar muita ansiedade do que vai acontecer, sabe? Vivendo hoje, né? Eu acho que a ansiedade é uma coisa assim que hoje é o mal do século, né? O mal do século, a ansiedade. Essa questão de você pensar, poxa vida, a gente está num país que é cheio de problemas. Incertezas. E se você começar a assistir jornal demais e ver inflação demais, você se paralisa. Verdade. Então, assim, gente, desde que o mundo é mundo, eu sou dos anos 80, então já peguei inflação aí de 80%, 800% ao mês, em que as coisas aumentavam, às vezes, 2 vezes de preço, da época das maquinetas de marcar. Você é novinha, você não vai lembrar disso. Mas tinha maquininha de marcar produto, né, nas gôndolas, e a maquininha era o tempo inteiro. Você entrava no mercado, você só ouvia a maquininha, tac, 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 porque o preço mudava 2 vezes ao dia. Caramba! Então, né, a gente passou por essa fase. Hoje a gente tem aí um período conturbado novamente, economicamente falando, mas assim, não se prendam a esses detalhes, não culpem o sistema por qualquer tipo de sucesso ou fracasso. Trilhem o caminho de vocês, pensando sempre na sua evolução pessoal. Né? Tenta dar é difícil a gente se bloquear 100% do que está acontecendo. Mas, assim, não deixem que essa ansiedade do futuro paralise o progresso de vocês. É isso. Legal. Você me marcou como uma mulher do marketing. Por mais que dentista, hoje empresária, mas o seu marketing, ele foi marcante, né? Para algumas pessoas, inclusive para mim. E eu queria que você deixasse um recado para as mulheres ali naquela câmera, mulheres empreendedoras que estão iniciando, que estão em fases complicadas no seu negócio, mulheres no digital, mulheres que têm nichos fora do digital. O que elas podem fazer, né, para dar um up ali nos seus negócios, como elas podem melhorar, como elas podem se reinventar? Dá uma dica aí para a gente, doutora. Primeiro, assim, é um prazer enorme falar diretamente com vocês, né? Como se eu estivesse entrando na casa de vocês, no trabalho de vocês nesse momento. E, assim, a palavra é recomeçar. Então, sempre saibam que é tempo de recomeçar. E dentro do empreendedorismo, hoje, o que eu vejo que, às vezes, falta, as mulheres muitas vezes têm vontade, têm muitas ideias e tem criatividade e tudo isso, mas às vezes falta uma estruturação, falta profissionalizar toda essa vontade, todo esse querer. Então, assim, estudem, nunca é perdido. Né? Então, estudem o máximo que vocês puderem dentro da área de vocês, estudem gestão, estudem marketing. Para aplicar no negócio de vocês, a chance de sucesso aumenta muito quando você tem um conhecimento direcionado ali, né? Para você ser, de fato, uma empresária ali que realmente tem um conhecimento da área. E se não der certo, minha amiga, não tem problema. Você é forte, você consegue recomeçar, você tem conhecimento. E é isso que eu quero falar para vocês. Não tenham medo de recomeços. Seja dentro da própria profissão de vocês, seja num novo caminho. E enquanto houver vida, há chance.
né? Então, não desistam, independente da situação que está o negócio de vocês atual. Se vocês vão começar a empreender, não é fácil, tá bom? Não pense que é 1000 maravilhas. Isso que eu falo, às vezes a internet é um pouquinho cruel nesse sentido. Você vê as pessoas ali já com sucesso, já, enfim, você acha que aquilo ali aconteceu da noite pro dia. E não é. Tá? Muito difícil alguém conseguir, da noite pro dia, virar a chave. É um processo. Então, percorram o processo, tentem ser leves e lembrem sempre que vocês podem recomeçar, sempre que quiserem. Verdade. Quando você toca assim, eu achei que fosse da noite pro dia. Eu falei assim, a doutora Yanara publicou ontem, hoje ela já tá... já tá aqui. Já tá famosa. Não, foi 15 anos que você... 15 anos. Foram 15 anos, né? Acertos e erros, tentativas. Isso mesmo. E hoje ela está aqui para compartilhar com a gente a trajetória e o que ela já conseguiu vencer, né? Doutora Yanara, agora eu preciso que você me fale 3 mulheres da sua vida, né? Que mais te inspiraram, que são as mulheres assim que você tem como sua grande inspiração. Eu começo com a minha, né, ancestralidade, assim. Começo com a minha avó materna, né? Uma mulher que era uma servidora pública lá no Ceará, que criou 6 filhos sozinha. Sozinha, assim, ela era casada, mas o meu avô trabalhava como caixeiro viajante, né? Tinha muito essa profissão. Então ele basicamente não ficava em casa, só, né, ia ali de vez em quando. Então quem criou de fato os filhos foi ela, e aí eu acho que isso é uma inspiração porque ela tá à frente do seu tempo. Então uma mulher ali nos anos 50, anos 60, criando ali, né, jovens, adolescentes, crianças, sozinha, no Nordeste. Então, assim, para mim, ela é uma grande inspiração. Venceu profissionalmente, venceu como mãe, venceu, enfim, em várias áreas da vida. Acho isso louvável. Acho que essa é a minha primeira fonte de inspiração. Minha segunda fonte de inspiração, minha mãe, né, que veio desse contexto como imigrante mesmo, veio para Brasília, ali naquele comecinho, na terra do Barro Vermelho, na época do Barro Vermelho, né? Nem tudo era asfaltado, o pessoal falava que era a terra do Barro Vermelho, o lugar enfim, sozinha, sem a família, então teve que lidar com toda essa questão num lugar quase deserto, sem o apoio da família, recém-casada, então também é uma inspiração para mim. Minha mãe foi dona de casa, mas acho que essa parte desse amadurecimento psicológico que ela adquiriu ao longo do tempo, né? Dessa adversidade de estar longe dos seus, é difícil. É dolorosa. É difícil. Você não ter ali um ombro amigo. Na época não tinha nem celular, né? Verdade. Imagina. Então eu lembro, eu contando as histórias, eu tô entregando minha idade. Quase 40 anos eu tenho. Mas eu lembro de a gente... Não, mas você tá nova demais. Que fonte da juventude é essa que você banhou? Não fala, não, que eu acredito. Não, linda demais. E aí eu lembro de a gente ir numa central telefônica, na época chamava Telebrasília. Lembro. Telebrasília. Eu lembro. A gente ia aos domingos lá para falar com a minha avó, que morava em Fortaleza. Olha só, como as coisas mudam rápido, né? Eu lembro indo criança lá na Telebrasília. Então, é outra fonte de inspiração para mim. E a terceira fonte de inspiração, eu acho que hoje são as mulheres que trabalham comigo. Não vou nomear uma pessoa só. Sim. São muitas histórias, e todas histórias de superação, de pessoas que vieram da periferia e hoje são arrimo de família, sustentam seus filhos, sustentam até, assim, são a principal fonte de renda da família. E assim, vou até, né, me enaltecer. Não gosto de fazer isso, mas assim, que orgulho de poder proporcionar isso, né? De poder ter um negócio que apoie outras mulheres que hoje dão uma vida melhor para sua família, vindo ali de uma condição, às vezes... De vulnerabilidade. De vulnerabilidade, exatamente. Que futuro que teria, né? Dependendo do caminho que trilhasse ali, qual futuro teria. Então, essas mulheres hoje que trabalham comigo diretamente são grande inspiração. Você chega a ter um pré-requisito como esse para escolher seus colaboradores ou está sendo natural mesmo? Deus está trazendo elas para você e você está ajudando? Eu vou dizer para você, assim, no começo da clínica, quando a gente tinha um negócio um pouco menor, nós conseguíamos trazer pessoas mais numa fase bem, assim, estagiária. Então, hoje eu tenho uma sócia que era minha estagiária. Olha... E hoje é o braço direito da empresa, é ela. Então, ela ainda é bem novinha, né? Ela ainda está bem novinha assim, né? 26 anos, mas
Ela veio com 18, recém-saída do ensino médio, e vinha de uma periferia. E então, assim, a gente conseguiu criar, né? Criou ela ali dentro da empresa. Hoje, a empresa está num momento maior, assim. Sim. Então, as pessoas mais, assim, em cargos de liderança, elas precisam ter uma mínima formação. Sim. Mas a gente conseguiu ali pegar muitas dessas meninas, como eu falei, do zero para conseguir alavancar. E hoje a gente também pega meninas que têm uma formação melhor, mas não estão numa situação tão fácil. Sim. Porque, infelizmente, né, não é só diploma, né? Sim. O diploma hoje não garante tudo. Então, às vezes, pegam meninas com uma formação até robusta, mas que estão sem colocação no mercado de trabalho. E aí, a gente também consegue trazer uma alavancagem para a vida dessas mulheres. E eu vejo até mais um propósito aí, né, na empresa, de realmente estar ajudando outras pessoas, né? Outras mulheres. Exatamente. Que às vezes estavam em situação de vulnerabilidade ou em situações financeiras um pouquinho mais complicadas, e você pode ter sido um instrumento ali na vida delas para ajudar. Parabéns pela sua jornada, pela sua carreira. Você trouxe muita luz, muita alegria. Você, acho que... Não sei se todos falam isso para você, mas eu vou te falar. Você transmite muita alegria, né? Em tudo que você fala, em toda a sua trajetória. E mais uma inspiração para nós, né? Realmente colocar o sorrisão no rosto e ir com problema e tudo. Bota o problema na mochila e vai, né? Sorri a cena. O boleto ali piscando e fala, oi, tudo bem, gente? Não, mas isso é muito importante, né? É muito importante, e você fez isso com maestria. Queria te agradecer e queria que você, naquela câmera ali, contasse pra gente qual é o seu @, como é que a gente pode seguir a prefeita de agora. Não vai dar o spoiler do número agora da prefeita, não. Mas eu falei pra ela vai brincando assim, daqui a pouco ela vira deputada distrital, né? Gente, imagina! Temos que amadurecer essa ideia. Vamos amadurecer, vamos pensar sobre. Sorriso e carisma ela já tem. Mas conta pra gente qual é o seu @, onde encontrar suas clínicas. Antes disso, me conta aí se você já tem uma prospecção para o futuro, de aumentar mais. O que vocês já estão pensando aí em relação à empresa Yanara Pinho. Ótimo. Eu vou falar aqui na câmera, né? A clínica hoje conta com 3 unidades e... A gente hoje pensa... Nesse momento, não há um projeto exatamente para criar mais uma unidade. A gente está pensando em investir no nosso próprio ecossistema. O que significa isso? De investir nas áreas que dão suporte. Yanara, que áreas que dão suporte para a odontologia? É um laboratório de prótese, né? Então, por exemplo, as próteses, bloco, coroa, lente de contato, tudo isso é feito por um laboratório de prótese. Então, a gente tem investido mais nisso. E aí, tudo isso que presta suporte, a gente chama de ecossistema. Gestão e marketing, então agora a gente está começando a abrir a caixa preta, né, para outros profissionais de saúde, não só da odontologia, mas outros profissionais de saúde, para ajudar nessa alavancagem dos negócios, porque foi um gap que a gente percebeu muito grande, que realmente a parte técnica, né, ela é bem desenvolvida, então são bons médicos, bons fisioterapeutas, bons tudo, né? Bons dentistas, enfim, mas quando chega na gestão e no marketing, o negócio... Então, a gente viu esse gap e a gente quer abrir essa caixa preta aí para ajudar o pessoal a, de fato, ter uma empresa, né? Então, a gente está investindo atualmente nesses ecossistemas. Perfeito. Perspectiva de uma nova unidade, ainda não. A última que a gente abriu tem 1 ano, então a gente ainda está, né, ali nessa... nossa filha mais nova. Estamos ainda nessa demanda. E para quem quer seguir, vai ser um prazer enorme. Inclusive, o direct sou eu que respondo, viu? Olha! Vou mandar uma mensagem lá. Se não me respondeu, se ela não está me respondendo. Pode demorar, mas eu respondo. @yanara.odontologia. Tá? Não tem muitas, acho que só tem uma, por enquanto, no Brasil, com esse nome diferente. Mas Yanara com I, @yanara.odontologia. Vai ser um prazer enorme. Eu não posto só odontologia, posto maternidade, posto perrengue, posto lifestyle, enfim, é um podcast Viva a Mulher agora? Exatamente. É aberto ali pra gente falar das questões das mulheres em todos os seus aspectos ali. Doutora Yanara, hoje eu encontrei uma mulher dentista, empresária, mas muito humana, sabe? Que traz essa conexão
de humanidade mesmo, de ser uma mulher normal. Você até me contou antes de começar a gravar que estava no parque, né? E trocando a fralda do neném. E aí a mulher, meu Deus, doutora Yanara Pinho trocando a fralda do neném no parque. E é o que eu sempre falo aqui. Às vezes a gente cria personagens, né? Na internet ou em grandes cargos de empresárias ou do governo, que seja. E a gente acha que aquelas mulheres não têm problemas, né? A gente acha que aquelas mulheres são super heroínas que a gente não tem como nem chegar ali perto. Mas não, a doutora Yanara veio e provou mais uma vez aqui nesse podcast que elas são mulheres, seres humanos normais, carne e osso como a gente, problemas como a gente, hormônios, né? A flor da pele, mãe, esposa, filha. E mesmo com todos esses problemas, ela vem vencendo, né, a cada dia, mostrando que sim, é capaz de a gente chegar no mundo do empreendedorismo, o mundo empresário masculino e se posicionar, chegar, movimentar um ecossistema, movimentar ali uma cidade, né? E você acorda e fala, meu Deus, essa mulher deve ser milionária. Não, gente. Aí a gente finge até ser, né, doutora? Não é. Até que seja de verdade, até que seja, a gente vai fingindo. Mas ela trouxe essa humanidade, ela trouxe esse sorriso no rosto. É muito real, né? É o que eu estou transmitindo para você agora. Continue assim, né? Com essa humanidade, com essa alegria, com esse sorriso, com essa sua verdade, que eu sei que você vai poder impactar e inspirar outras mulheres a também chegarem no seu propósito. Que eu acho que esse é o grande sentido da vida. Eu queria lhe agradecer por estar compartilhando com a gente a sua história, né, do seu empreendedorismo aí, da sua vida, né, abrir um pouquinho a sua vida para nós e agradecer mesmo por estar participando dessa comunidade feminina que está aqui para inspirar, para ajudar outras mulheres e dizer que sim, é possível, elas também vão conseguir. Sigam a doutora Yanara, peguem as dicas, né, sigam pessoas que contribuam, né, com conteúdos de valor, que eu acho que é o que mais importa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que iniciativa linda, né? Não tenho nem o que falar. Quantas mulheres passaram e vão passar por aqui ainda e vão inspirar outras mulheres. Sim. E, enfim, que alegria participar de um movimento tão bonito, tão bem conduzido, né? Parabéns a você por ser essa mulher tão dedicada, né? Mulher super simpática, que deixa a gente tão à vontade aqui e que acolhe, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa. E a todos que apoiam as mulheres. E seguimos juntos. Fica aqui o meu abraço. E eu queria agradecer a todos vocês que estão vendo mais esse capítulo aqui no YouTube. E que sigam, compartilhem com outras mulheres, né? A página do Viva Mulher. Compartilhem nos stories, em todas as suas redes sociais, para que mais e mais mulheres possam ser inspiradas, mais e mais mulheres possam ser ajudadas, apoiadas por esse projeto e por outras mulheres. Muito obrigada a todos. Obrigada.